Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Bora continuar a nossa leitura bíblica em um ano. Estamos na semana de número 29 e hoje é o quinto dia. Galera, o tempo voa. Quinto dia da semana de número 29, nós vamos ler 2 Crônicas 34 e 35 e também Tito 1. Glória a Deus, vamos nessa. Pai, obrigado por mais um dia de vida, pelo teu amor. Pai, como o teu amor é constante, Deus. Nós te damos graças porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Te adoramos, Jesus, te adoramos, Deus Pai, te adoramos, Espírito Santo. Dizemos hoje que temos fome de ti, temos sede da sua palavra, queremos comer e beber daquilo que é eterno, daquilo que não passa, daquilo que não muda, daquilo, Deus, que os tempos não estragam, não acabam, Pai, que é a sua palavra, que são as coisas eternas, aquelas coisas que estão relacionadas ao teu reino. É disso que nós queremos nos alimentar hoje, é disso que nós queremos viver hoje, Pai. Portanto, fala com a gente enquanto lemos a tua palavra. É o que nós clamamos a ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, vamos nessa. 2 Crônicas, capítulo 34. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Sob as suas ordens foram derrubados os altares dos Baalins. Além disso, ele despedaçou os altares de incenso que ficavam acima deles. Também despedaçou e reduziu a pó os postes sagrados, as imagens esculpidas e os ídolos de metal, e os espalhou sobre os túmulos daqueles que lhe haviam oferecido sacrifício. Depois queimou os ossos dos sacerdotes sobre esses altares, purificando assim Judá e Jerusalém. Nas cidades das tribos de Manassés, Efraim e de Simeão, e até mesmo de Naftali, e nas ruínas ao redor deles derrubou os altares e os postes sagrados, esmagou os ídolos, reduzindo-os a pó, e despedaçou todos os altares de incenso espalhados por Israel. Então voltou para Jerusalém. No 18º ano do seu reinado, a fim de purificar o país e o templo, ele enviou Safã, filho de Azalias, e Maaseias, governador da cidade, junto com Joá, filho do arquivista real Joacás, para restaurarem o templo do Senhor, o seu Deus. Eles foram entregar ao sumo sacerdote Ilquias a prata que havia sido trazida ao templo de Deus e que os porteiros levitas haviam recolhido das ofertas do povo de Manassés e de Efraim, e de todo o remanescente de Israel, e também de todo o povo de Judá e de Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. Confiaram a prata aos homens nomeados para supervisionarem a reforma do templo do Senhor, os quais pagaram os trabalhadores que faziam os reparos no templo. Também deram dessa prata aos carpinteiros e aos construtores para comprarem pedras lavradas e madeiras para as juntas e as vigas dos edifícios que os reis de Judá haviam deixado ficar em ruínas. Esses homens fizeram o trabalho com fidelidade. Eram dirigidos por Jaate e Obadias, levitas descendentes de Merari, e por Zacarias e Mesulão, descendentes de Coate. Todos os levitas que sabiam tocar instrumentos musicais estavam encarregados dos operários e supervisionavam todos os trabalhadores em todas as funções. Outros levitas eram secretários, oficiais e porteiros. Enquanto recolhiam uma prata que tinha sido trazida para o templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor que havia sido dada por meio de Moisés. Ilquias disse ao secretário Safã: "Encontrei o livro da lei no templo do Senhor", e o entregou a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe informou: "Teus servos estão fazendo tudo o que lhes foi ordenado. Fundiram a prata que estava no templo do Senhor e a confiaram aos supervisores e aos trabalhadores." E acrescentou: "O sacerdote Ilquias entregou-me esse livro." E Safã leu trechos do livro da lei para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou suas vestes e deu estas ordens a Ilquias, a Aicã, filho de Safã, e a Abdon, filho de Mica, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías:
Vão consultar ao Senhor por mim e pelo remanescente de Israel e de Judá acerca do que está escrito nesse livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo o que está escrito nesse livro. Ilquias e aqueles que o rei tinha enviado com ele foram falar com a profetisa Hulda, mulher de Salum, filho de Tocate e neto de Arás, e responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. Hulda lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: digam ao homem que os enviou a mim. Assim diz o Senhor: eu vou trazer desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Todas as maldições escritas no livro que foi lido na presença do rei de Judá, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. Minha ira arderá contra esse lugar e não será apagada. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante de Deus quando ouviu o que ele falou contra esse lugar e contra os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão a desgraça que trarei sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Então eles levaram a resposta a Josias. Em face disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Depois subiu ao templo do Senhor acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os levitas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. Ele tomou o seu lugar e, na presença do Senhor, fez uma aliança comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma os seus mandamentos, aos seus testemunhos e aos seus decretos, cumprindo as palavras da aliança escritas no livro. Depois fez que todos em Jerusalém e em Benjamim se comprometessem com a aliança. Os habitantes de Jerusalém passaram a cumprir a aliança de Deus, o Deus dos seus antepassados. Josias retirou todos os ídolos detestáveis de todo o território dos israelitas e obrigou todos os que estavam em Israel a servirem o Senhor, o seu Deus. Enquanto ele viveu, o povo não deixou de seguir o Senhor, o Deus dos seus antepassados. 2 Crônicas, capítulo 35. Josias celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém, e o cordeiro da Páscoa foi abatido no 14º dia do primeiro mês. Ele nomeou os sacerdotes para suas responsabilidades e os encorajou a se dedicarem ao serviço no templo do Senhor. Ele disse aos levitas que instruíam todo o Israel e haviam sido consagrados ao Senhor: ponham a arca sagrada no templo construído por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Vocês não precisam mais levá-la de um lado para o outro sobre os ombros. Agora sirvam o Senhor, o seu Deus, e a Israel, o povo dele. Preparem-se por famílias em suas divisões, de acordo com a orientação escrita por Davi, rei de Israel, e por seu filho Salomão. Fiquem no lugar santo com um grupo de levitas para cada subdivisão das famílias do povo. Abatam os cordeiros da Páscoa, consagrem-se e preparem os cordeiros para os seus irmãos israelitas, fazendo o que o Senhor ordenou por meio de Moisés. Josias deu a todo o povo que ali estava um total de 30.000 ovelhas e cabritos para as ofertas da Páscoa, além de 3.000 bois. Tudo foi tirado dos bens pessoais do rei. Seus oficiais também construíram voluntariamente para o povo, para os sacerdotes e para os levitas. Ilquias, Zacarias e Jeiel, os administradores do templo, deram aos sacerdotes 2.600 ovelhas e cabritos e 300 bois. Também Conanias, com seus irmãos Semaías e Natanael, e os líderes dos levitas Asabias, Jeiel, Josadabe, ofereceram aos levitas 5.000 ovelhas e cabritos e 500 bois. O serviço foi organizado e os sacerdotes assumiram os seus lugares com os levitas em seus turnos, conforme o rei ordenara. Os cordeiros da Páscoa foram abatidos, e os sacerdotes aspergiram o sangue que lhes fora entregue, enquanto os levitas tiravam a pele dos animais.
Eles separaram também os holocaustos para dá-los aos grupos das famílias do povo, para que elas os oferecessem ao Senhor, conforme está escrito no livro de Moisés. E fizeram o mesmo com os bois. Assaram os animais da Páscoa sobre fogo, conforme prescrito, cozinharam as ofertas sagradas em potes, caldeirões e panelas, e serviram rapidamente a todo o povo. Depois disso, os levitas prepararam a parte deles e a dos sacerdotes, pois estes, descendentes de Arão, ficaram sacrificando os holocaustos e as porções de gordura até o anoitecer. Foi por isso que os levitas prepararam a parte deles e a dos sacerdotes, descendentes de Arão. Os músicos descendentes de Asaf estavam em locais prescritos por Davi e por Asaf, Emã e Gedutum, vidente do rei. Os porteiros que guardavam cada porta não precisavam deixar os seus postos, pois os seus colegas levitas prepararam as ofertas para eles. Assim, naquele dia, todo o serviço do Senhor foi executado para a celebração da Páscoa e para a apresentação de holocaustos no altar do Senhor, conforme o rei Josias havia ordenado. Os israelitas que estavam presentes celebraram a Páscoa naquele dia e durante 7 dias celebraram a Páscoa dos pães sem fermento. A Páscoa não havia sido celebrada dessa maneira em Israel desde os dias do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel havia celebrado uma Páscoa como esta, como fez Josias, com os sacerdotes, os levitas e todo Judá e Israel que estavam ali com ele, o povo de Jerusalém. Esta Páscoa foi celebrada no 18º ano do reinado de Josias. Depois de tudo que Josias fez e depois de colocar em ordem o templo, Neco, rei do Egito, saiu para lutar em Carquemis, junto ao Eufrates, e Josias marchou para combatê-lo. Neco, porém, enviou-lhe mensageiros dizendo: Não interfira nisso, ó rei de Judá. Dessa vez não estou atacando a ti, mas a outro reino com o qual estou em guerra. Deus me disse que me apressasse. Por isso, para de ti opores a Deus que está comigo, caso contrário, ele te destruirá. Josias, contudo, não quis voltar atrás e disfarçou-se para enfrentá-lo em combate. Ele não quis ouvir o que Neco lhe dissera por ordem de Deus e foi combatê-lo na planície de Megido. Na batalha, flecheiros atingiram o rei Josias, pelo que disse aos seus oficiais: Tire-me daqui, estou gravemente ferido. Eles o tiraram do seu carro, colocaram-no em outro e o levaram para Jerusalém, onde morreu. Ele foi sepultado nos túmulos dos seus antepassados, e todos os moradores de Judá e de Jerusalém choraram por ele. Jeremias compôs um cântico de lamento em homenagem a Josias, e até hoje todos os cantores e cantoras homenageiam Josias com cânticos de lamento. Estes se tornaram uma tradição em Israel e estão escritos na coletânea de Lamentações. Os demais acontecimentos do reinado de Josias e os seus atos piedosos, de acordo com o que está escrito na lei do Senhor, todos os acontecimentos do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel e de Judá. Glória a Deus. Tito, capítulo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação a mim confiada por ordem de Deus nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum. Graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira pela qual foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância.
Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé e não deem atenção a lendas judaicas nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Glória a Deus pela sua palavra, seja bem-vindo ao livro de Tito, que eu e você possamos aprender aqui com mais um discípulo de Paulo, nesse tempo que ele está ensinando aqui como deve ser a nossa conduta como homens e mulheres de Deus. Eu acho interessante que por muitos anos eu entendi e percebi que pastores, líderes de igreja são como heróis e de fato são homens maravilhosos, são homens e mulheres que literalmente dão a sua vida em favor dos próximos, em favor de alguém. Eu mesmo vivi um tempo dessa maneira e é impressionante como nós nos entregamos em favor de alguém, em favor das pessoas, em favor de que a gente faça o reino, faça a igreja acontecer, e é maravilhoso viver isso. Mas eu quero instruir e dizer para você aqui que esses desejos, essa vontade de Deus aqui não se resume apenas a pastores e líderes. Eu acredito de coração que eu e você, cada um de nós somos chamados por Deus para discipular, para gerar pessoas que seguem a Jesus Cristo, para gerar semelhantes a nós. Jesus Cristo nos chamou para fazer discípulo. Esse é o nosso chamado maior, a essência da nossa vida é fazer discípulos. E eu e você, como discipuladores, como aqueles que lideram alguém, devemos ser iguais a esses homens, sabe? É assim que nós desejamos ser: irrepreensíveis, maridos de uma só mulher, filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem, de submissão. É necessário que a gente siga a Deus sem ser de maneira irrepreensível, sem orgulho, sem ser briguento, não apegado ao vinho, não violento, não ávido por lucro desonesto. Sabe, a gente precisa ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, ter domínio próprio, apegar-se firmemente à mensagem, à palavra de Deus, viver da palavra, ler a palavra, comer essa palavra, sabe, ser alimentado por ela. E assim a gente deve viver, de uma maneira que é ser cristão. Ser cristão significa ser semelhante a Cristo. E é assim que eu e você devemos ser. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.